Aê, tá Ah, fazendo o rendering da imagem do lindo, bonito José Neto. que Netão, bom isso, te ver de cara. novo aqui, cara. Saudade de Pô, você. tava com saudade de vocês também, todos aí, e do mito da Oracle. Tô ansioso aí para ver a tua apresentação. Tem uns brother meus aí no chat que querem ver essa trilogia aí, hein, meu? Vai ser Ixi, legal. ixi, que responsa, hein? Mas bora lá, bora lá. Vamos aí depois Boa dessa palestra apresentação, aqui, man. cara. Foi sensacional. Então, fala, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Uma felicidade enorme estar aqui novamente. Não era para. Aí, só uma brincadeira aqui que eu até brinquei com a Aline, né? Eu falei, não era para eu estar nesse evento específico, mas tudo ocorreu para que eu estivesse aqui com vocês hoje e é uma felicidade enorme sempre estar por aqui, beleza? A ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre essa trilogia. Eu ia até colocar Casamento Perfeito, mas, cara, tinha três ferramentas. Eu falei, pô, não faz muito sentido. Então, acabei colocando trilogia aqui. Então, a ideia é falar sobre ferramentas, mas um ponto importante que eu até deixo aqui para todos vocês, a mensagem é a tecnologia é só o meio, tá? Então, eu trabalhei bastante tempo em consultoria e em consultoria, meu, a gente pega várias ferramentas. Desde, cara, aqui no caso estou falando sobre GitHub Actions, Argo CD, Kubernetes, a gente pega FluxCD, ou então lá atrás eu comecei com Jenkins, então sempre tem aquela relação de amor e ódio com Jenkins, ou você ama muito ou você odeia bastante, mas de modo geral, o Jenkins é uma ferramenta espetacular que ajudou bastante ali no meu início de carreira também. Então, a ideia aqui é falar sobre ferramentas, mas apenas para, de fato, demonstrar para vocês a forma que você pode fazer nessas ferramentas, mas que você pode aplicar isso em outras ferramentas também, beleza? Então, fique à vontade para vocês perguntarem. Isso aqui é um bate-papo. A ideia é ser bem hands-on, então só vou, de fato, falar um pouquinho aqui sobre conceito e vocês entenderem um pouco o conceito sobre GitOps. Mas antes de começar, eu quero até interagir com vocês aí. Quem já ouviu falar sobre GitOps? Só para ter uma ideia. Então responda aí no chat aí, quem já ouviu falar sobre GitOps, não necessariamente sobre as três ferramentas ali, mas quem já ouviu falar, então, aí sim, hein? Então a galera que tá falando aqui que já começou. Então, antes até de falar sobre GitOps, até vou comentar aqui com vocês. Primeira vez que eu implementei GitOps foi lá atrás, isso em 2018, se não me engano. A idade já tá batendo aqui, mas foi em 2018 que eu fiz até uma estrutura de GitOps com Terraform. Então eu tinha numa estrutura de GitHub a estrutura de Terraform e utilizei na época ali ferramentas do Google, que era a parte do Cloud Build para fazer essa estrutura de GitOps de um projeto que eu participei lá atrás, tá? Mas de modo geral, só para gente seguir aqui e eu não ficar falando tanto aqui também. Só me apresentando. Opa, deixa eu ver se agora vai. Só me apresentando, eu sou o Neto, isso aqui é a apresentação profissional, mas estou 2 anos na Oracle. O Daniel comentou bem aqui, então se quiserem depois podem conectar comigo, eu já apareço aqui, já apareci algumas vezes no evento, então uma galera já conversou comigo também, já tive essas trocas de experiências com boa parte da galera que vem aqui no evento. Atualmente eu estou num time focado na parte de Develop Services, então quando fala sobre Kubernetes, containers, Terraform e várias ferramentas aí do mundo open source, eu tô envolvido aí nessas brincadeiras e nesses desafios. E tenho até uma pós-graduação aí também na parte de arquitetura de projetos e estou mirando algumas outras pós também, beleza? Mas esse aqui é o perfil do Neto Profissional. E só para compartilhar, esse aqui é o perfil público do Neto, então sou casado com a Débora. Acredito que ela esteja ouvindo aqui, mas sou casado com a Débora, já me aguento tem bastante tempo. Sou pai de três pets. Falam que normalmente pai não é de pet, mas sou pai de três pets, então da Mel e a Malu e o Ozzy. E essa aqui é um pouquinho da minha família, então só compartilhando, eu gosto bastante de viajar, de conhecer novas culturas, de aprender novas tecnologias, não só tecnologias, mas tudo que envolve um conhecimento, seja voltado para a parte pessoal como profissional também. Então compartilho um pouquinho aqui da minha vida aqui com vocês também. Então eu deixo até uma mensagem, né? Um pilar principal quando a gente fala profissional é a família, tá? Então essa aqui é a base de todos nós, beleza? Não se esqueçam disso.
tá? Então, voltando aqui para a nossa demonstração aqui, a nossa apresentação, na verdade. Então, a minha ideia é passar rapidamente aqui sobre o que que é GitOps, o que que é GitHub Actions, Argo CD, Kubernetes. Nem todo mundo sabe exatamente o que são essas ferramentas e como pode implementar isso num ambiente, por exemplo, produtivo ou de cliente ou na sua própria empresa. Então, essa é a ideia aqui. Eu vou abrir também para perguntas depois. E eu quero que vocês guardem bem essa imagem aqui. Eu peguei essa imagem pública, então se vocês colocarem lá Argo CD, GitHub e Kubernetes, vocês vão encontrar essa imagem. Mas isso aqui é o que a gente quer chegar no final, tá? Então, só para exemplificar, eu tenho um código de uma aplicação dentro do GitHub, utilizando o GitHub Actions. Depois, basicamente, ele tem a conexão com o Argo CD. Nesse caso aqui, eu até deixei o Argo CD ficar fazendo o sync automático dele. Então, em teoria, o Argo CD já tem uma feature dentro dele que fica fazendo o sync a cada 3 minutos. Então, você pode deixar isso disponível, ou você pode trigar ele para ele fazer no momento que você finaliza ali a parte do seu CI, que é a construção da sua aplicação, você já iniciar a parte do deploy aqui dentro do cluster Kubernetes, tá? Então, essa aqui é toda a estrutura que iremos brincar e testar hoje aqui. E só para trazer aqui um pouquinho de conceito, né, a parte de GitOps. Então, no final do dia, uma galera eu até, nas minhas pesquisas lá atrás, muita gente confundia bastante GitOps com DevOps. Fala, cara, o que é isso no final do dia, né? Então, GitOps, no final, também é uma prática, tá? Só que ela utiliza basicamente Git como se fosse a única fonte da verdade, tá? Então, por exemplo, a parte tanto de infraestrutura, que eu dei o exemplo do Terraform, como a parte de aplicações, no final do dia você armazenar isso em algum lugar, principalmente pensando em automação, versionamento de código, rastreamento de alterações no final do dia, e também ter uma eficiência operacional quando a gente fala de reduzir, principalmente a parte de erros de um deployment ou algo nesse sentido, não. Eu não falo aqui erro humano ou erro da ferramenta, algo nesse sentido, mas de fato você começar a reduzir principalmente aquele deploy às 3 da tarde que nós não iremos fazer de uma sexta-feira, tá? Mas de fato é que a gente ter isso documentado e que, cara, se o Neto, ou o João, ou o Pedro, cara, o Daniel, for realmente rodar alguma pipeline depois, ele possa ter isso documentado, principalmente numa estrutura de Git, tá? Que seja um GitHub, GitLab e afins, tá? Neste caso aqui, a gente utilizou a estrutura do GitHub, só para exemplificar para vocês, mas a ideia do GitOps é exatamente isso, tá? Então, ele centralizar toda a parte de controle de versão de código e para poder fazer o deploy e utilizar isso no deploy da parte de seja de infraestrutura ou de workloads, pensando em aplicações em si, tá? Então, essa é a ideia do GitOps aqui, colocando de fato nessa nossa pipeline aqui, tá? E com o GitOps, a gente utiliza algumas ferramentas no final do dia, tá? Então, aqui, esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, eu trouxe o GitHub Actions, tá? E qual que é a ideia aqui? Só para explicar um pouquinho, né? Mês passado, nós tivemos um Java Day na Oracle, né? Então, todo mundo sabe que eu trabalho na Oracle atualmente, mas a gente teve um Java Day. E nesse Java Day, eu fiz uma palestra que era uma palestra que basicamente trouxe a ideia dessa apresentação hoje aqui, que era o tema da palestra é Always Free for Dev. Então, a gente utilizar ferramentas free para que o desenvolvedor ele possa utilizar e não tenha nenhum custo no final do dia, tá? Então, a ideia de utilizar GitHub, utilizar o Argo CD e o próprio Kubernetes, isso levando em consideração, e eu compartilho com vocês no final, a parte da Oracle Cloud, por exemplo, é, de fato, não ter custo nessa estrutura e poder utilizar ferramentas que são ferramentas open, né? Então, a estrutura do GitHub Actions, ela faz parte do GitHub e vocês podem utilizar e montar a parte das ações ali no final do dia. Ela também tem uma estrutura de runners ali para a parte de construção das aplicações, mas a ideia é que nessa pipeline que eu trouxe para vocês é o GitHub Actions, que vários clientes acabam utilizando no final do dia, é poder fazer toda a parte de integração contínua. Então, quando a gente fala principalmente na construção das aplicações, que é aquele passo, olha, o CI é quando você constrói a sua aplicação. Então, aqui pensando na parte da build, execução de testes, integrações e, de fato, acionando depois a parte do deployment em si. Beleza? Então, essa é a ideia do GitHub Actions na nossa arquitetura que eu mostrei lá no início. E o Argo CD, eu gosto até de falar que ele é o copiloto, né? Tipo, o GitHub seria, no final do dia, ali, o coração do pipeline, que é quem constrói a pipeline, tá? E aqui o Argo CD que seria o copiloto no final do dia de toda essa estrutura que eu trouxe para vocês, né?
Então, o Argo CD, no final do dia, ele é bem simples, não é complexo, então você pode fazer o deploy disso e a gente vai fazer um deploy disso num cluster Kubernetes, tá? Então, a gente pode fazer um deploy disso num cluster Kubernetes no final, tá? E aqui a ideia dele, de fato, ficar sincronizando toda a parte de Git, né, que é a origem. Então, o meu código está lá na estrutura do GitHub, por exemplo, e aí eu tenho meu arquivo de deployment YAML no final do dia, que ele vai ficar sincando isso, e aí ele vai lá dentro de um cluster Kubernetes e fazer o deploy dessa estrutura, tá? Então a ideia dele de fato é ficar fazendo essa sincronização, e aí tem duas opções. Ou você pode deixar isso de forma manual e você acionar ele quando de fato você finalizar, por exemplo, uma parte da sua build, ou você pode deixar ele de forma automática para que ele possa, a cada 3 minutos, ali, que é o tempo dele, os 180 segundos, ele possa atualizar toda essa estrutura, tá? Então, as principais funcionalidades dele é fazer sincronização, e aí ele suporta tanto o arquivo YAML, quando a gente fala de manifesto do Kubernetes, YAML, Helm e Customize, e, de fato, o interessante aqui, que eu gosto bastante, é esse o painel dele. Um painel bem simples e que traz uma visão geral ali de todo o panorama da arquitetura até do deploy da sua aplicação. Beleza? E último carinha aqui da nossa arquitetura, que é não é o menos importante, na verdade, ele é o mais importante de todos ali, que é onde a gente vai fazer o deploy da nossa estrutura, que seria o Kubernetes, né? Então, o Kubernetes basicamente é o nosso orquestrador de containers, e eu tenho vindo aqui falar bastante sobre a parte de Kubernetes e ferramentas que vocês podem utilizar, principalmente nesse gerenciamento de toda a infraestrutura com Kubernetes e como você pode escalar também as aplicações. E a ideia dessa palestra aqui também é utilizar o Kubernetes pensando em microserviços, containers e ferramentas para facilitar o nosso dia a dia também. Beleza? E eu trouxe uma última arquitetura aqui só para demonstrar o que além daquela simples que eu trouxe ali no início, eu trouxe uma arquitetura que sempre quando eu venho aqui a galera fala, pô, e a arquitetura? Então, aqui só para exemplificar para vocês, né? Então, aqui é a parte do nosso Git, então, pensando onde é o repositório do nosso código é no GitHub, tá? De modo geral, a parte do CI, é que aqui eu coloquei o logo do GitHub, mas poderia ser o logozinho ali do GitHub Actions, tá? Mas aqui a parte do CI é basicamente a nossa estrutura de GitHub Actions, então ele vai construir nossa aplicação e vai salvar a nossa aplicação dentro de um content, digamos assim, dentro de um repositório Docker, tá? Então aqui eu utilizei para essa demo um ambiente de Kubernetes dentro do Oracle Cloud, tá? Então eu tenho uma conta de teste, que eu subi um cluster, e além de subir um cluster, eu tenho um repositório de Docker Image, por exemplo, tá? Então aqui, cara, você poderia utilizar um Docker Hub, poderia utilizar algum repositório interno que você teria, no exemplo, em algum servidor ou algo nesse sentido, tá? Mas de fato você poderia ter várias fontes de destino aqui, não de origem, mas de destino para você salvar seu Docker Image, tá? E aqui no final do dia, de fato, seria o Argo CD. Então, o Argo CD basicamente fica escutando, né, no final do dia, fica sincronizando essa estrutura e aí, quando ele tem alguma alteração, ele vai lá e faz o deploy disso em um cluster Kubernetes, tá? E aqui, o interessante é assim, eu coloquei uma estrutura baseada em Oracle, né, que é o que eu estou atuando mais neste momento, mas, cara, poderia rodar isso na Google, num cluster Kubernetes, no on-premise, no servidor local, ou você poderia rodar isso na Azure ou na AWS, em qualquer lugar, tá? A ideia aqui, de fato, é mostrar as ferramentas que vocês podem utilizar e que podem facilitar o dia a dia de vocês, tá? Então, neste caso aqui, dessa demonstração, eu vou utilizar um cluster rodando na Oracle Cloud, beleza? E bora nessa. Eu vou. Era coisa rápida aqui só para a gente aterrissar o conhecimento aqui com todos. Mas agora bora para a demonstração aqui e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui na prática aqui como é que a gente pode fazer, beleza? Então deixa eu. O pessoal tá rindo aqui, mas depois, acho que na apresentação eu coloquei também, mas vocês vão ganhar um cluster Kubernetes, eu obtenho, mas enfim. A tradução literal, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza? Então deixa eu só compartilhar minha outra tela aqui. Só um minutinho. Deixa eu só jogar aqui na minha outra tela. Acho que eu ainda tô logado. Tô. Beleza. Deixa eu só voltar aqui no Zoom. Só me dê um minuto. Opa. Peraí, que tá carregando aqui. Só me confirma. Peraí, que eu acho que não foi a minha tela inteira. Agora acho que vai. Peraí. Beleza. Então só me confirmem. Acho que agora sim.
Beleza. Então aqui, só para eu exemplificar para vocês, e deixa eu só retornar aqui na nossa apresentação, só um minutinho, só para mostrar para vocês, né? Então aqui, recapitulando, tenho no meu código no GitHub, tenho a minha estrutura utilizando o GitHub Actions aqui em cima para a parte do CI e o Argo CD para a parte do deploy, beleza? E aí no final aqui a gente tem um cluster Kubernetes rodando dentro da hora, fechado? E aí só para mostrar aqui para vocês o seguinte, vamos voltar aqui. Então aqui é uma conta Oracle, hoje eu estou na Oracle de fato, mas lá atrás eu trabalhei com várias outras estruturas, principalmente consultoria, então trabalhei com várias ferramentas, por isso que a cara está meio de acabada aqui, mas trabalhei com várias ferramentas, seja da parte de DevOps, GitOps e afins. E só para mostrar para vocês aqui o seguinte, então acho que a Aline já deve ter compartilhado com vocês aí, mas aqui é meu Git. E no meu Git, eu deixei um repo só, principalmente para a parte do DevOps Heroes, tá? Eu tinha um repo aqui que eu tinha deixado para parte de um exemplo de Java, mas eu fiz um específico aqui para parte de DevOps Heroes e vocês podem depois fazer um fork, enfim. Na verdade, já tem uma galera que fez fork aqui, velho. Caraca, nem deu tempo, mano, nem deu tempo, mas tá tudo certo. Beleza. E resumo da ópera, só para explicar um pouco do que nós temos aqui. Então, tem uma aplicação Java, então, tem uma aplicação aqui, poderia ser Node, qualquer linguagem no final do dia, mas eu peguei um exemplo aqui de uma aplicação Java, e aqui é um Spring Boot que só traz um reload para a gente, tá? E aí eu coloquei V1 aqui, mas a gente depois pode ir atualizando as aplicações e ela vai atualizando aí de forma automática, beleza? Resumo, meu Dockerfile, então que vai gerar a parte da construção da minha aplicação, então tá bem simples aqui, deixei até setado aqui a parte do meu ponto jar, mas eu poderia salvar esse ponto jar em qualquer outro lugar, tipo um repositório de artefatos, algo nesse sentido, tá? Outro arquivo que eu deixei aqui é a parte do nosso arquivo YAML que a gente vai utilizar. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Mas vocês podem utilizar, seja manifesto com arquivo YAML, seja customize, seja Helm. De modo geral, eu trouxe um exemplo simples, mas um exemplo bem prático, né? Então, aqui eu tenho um deployment que vai pegar lá, basicamente, o repositório da nossa Docker Image, que eu criei um repositório dentro da OCI, tá? Que chama Java Demo DevOps, tá? E aí, no final do dia, aqui desse lado, o que acontece? Eu exponho ela internamente via um cluster da IP, e no final aqui eu utilizo a parte do Nginx aqui para poder expor essa aplicação, beleza? Então aqui o Nginx, eu não fiz a instalação disso no cluster, vou mostrar para vocês, mas basicamente tem algumas formas de você expor uma aplicação, né? Então quando ela está como tipo load balance, você expõe direto utilizando load balance, no caso, exemplo, ou load balance gerenciado da Oracle ou alguma outra cloud, por exemplo. Ou você pode utilizar, exemplo, MetaLB ou algo nesse sentido para um ambiente mais servidor local ou o ambiente on-premise em si. E aqui, neste caso, eu estou utilizando o Nginx para ser, de fato, esse controlador. Então, toda entrada na minha aplicação, ele vai fazer o redirecionamento quando eu bater aqui no path raiz, redireciona para a aplicação que está aqui abaixo, beleza? Essa é a ideia do nosso arquivo deployment, beleza? O que eu tenho mais aqui? Eu tenho só uma pasta, que essa pasta aqui, o que acontece? Ela vai ser a pasta, a folder utilizada para a parte do meu deploy lá do Argo CD, tá? Então, exemplo, toda vez que rodar minha pipe aqui no GitHub Actions, ele pega esse arquivo template e cria um arquivo aqui, faz a atualização desse arquivo. Então, ele está basicamente substituindo aquela variável que é o image tag e colocando aqui um chá da estrutura aqui do GitHub. Eu poderia definir alguma outra tag, mas eu gosto de deixar isso de forma automática aqui para ir gerando de acordo com a necessidade e a gente poder fazer um rollback depois. Beleza? E na parte do GitHub, e aí, só para comentar, assim, é simples, mas vocês podem customizar da forma que vocês quiserem para o ambiente de vocês, tá? Mas só para explicar, eu vou vir aqui na parte de Actions. Aqui você começa a criar a parte dos workflows, tá? Então, na parte dos workflows, cara, vai ter muita coisa. Tem já alguns exemplos aqui para buildar uma Docker Image. Eu vi que algumas pessoas já tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa aqui com o GitHub Actions e outras ferramentas, tá? Mas aqui você tem muita coisa pronta, de modo geral. Então, olha, eu quero fazer um deploy lá no Kubernetes da Azure. Beleza. Então, tem aqui, tipo, já setado uma estrutura para o Kubernetes da Azure. Ah, a parte da AWS tem aqui disponível. GKE também. Do Oracle também tem um outro exemplo embaixo também.
tá? Mas de modo geral, aqui são exemplos de ferramentas que você pode integrar com a parte do GitHub Actions, tá? E assim, de modo geral, você poderia utilizar tudo CI, CD aqui dentro da estrutura do GitHub Actions. De modo geral, tem alguns casos de galera que faz isso, tá? Mas aqui eu só exemplificando e separando essas caixinhas, né? Então, a responsabilidade do CI, estou deixando totalmente para a parte do meu GitHub Actions, e a responsa aqui do deploy, principalmente para ficar escutando e ter essa facilidade de um rollback muito rápido, eu estou passando essa responsa aqui para o Argo CD, beleza? Então, essa é a ideia do GitHub Actions, tá? E aí, só voltando aqui no nosso exemplo, só retornando aqui, então eu criei um workflow bem simples, e o que que ele faz, tá? Então, só para exemplificar, eu estou buildando uma aplicação que é baseada em ARM. Pô, Neto, mas por que que você está buildando uma aplicação baseada em ARM? Lembra que eu expliquei que eu participei de uma palestra lá no Java Day, e essa palestra foi até com a Aniele, né? A gente fez um Always Free for Dev. A ideia daquele evento era falar basicamente recursos free dentro da Oracle que exemplo, a pessoa ou a empresa poderia utilizar. Então, tem um free tier gigante para a parte de ARM dentro da Oracle Cloud. Então, neste exemplo aqui, eu buildei uma aplicação em ARM para eu poder rodar num cluster Kubernetes baseado em ARM, que disponibiliza 4 CPUs e 24 GB de memória RAM gratuitamente. E aí era um cluster basic com toda essa estrutura e infra disponível baseada em ARM, e aí eu não teria um custo de infraestrutura. Então, essa era a ideia da palestra, né? Então, aqui eu buildei uma aplicação em ARM, mas vocês poderiam utilizar AMD, um x86, E4, enfim, você poderia utilizar a arquitetura que vocês quiserem aqui, tá? Então, aqui eu estou utilizando uma parte da build baseada em Ubuntu, aqui, só para explicar os steps, né? Então, toda estrutura, quando a gente fala de uma build, ela sempre utiliza principalmente uma estrutura em YAML, tá? Então você começa a montar os comandos e seus steps. Então aqui eu faço um checkout no meu código, faço a configuração aqui da parte do meu Docker build, por exemplo. Aí só para exemplificar, aqui, neste caso aqui, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um login dentro do container REST da Oracle, tá? Então aqui lá dentro da OCI eu peguei qual que era o Docker Server e peguei basicamente o username, que é o meu usuário lá da Oracle, tá? E peguei meu password aqui também no final do dia, beleza? Que o password lá dentro da Oracle é o Malfi Token, tá? E aqui eu setei toda a parte de JDK que eu ia utilizar, né? Nesse caso aqui é da versão 17. Fiz a build da minha aplicação, tá? E aqui, resumo, eu comecei a fazer ali eu fiz a build, e aqui com o Dockerfile, não sei se você percebeu, eu só peguei o meu ponto .jar, joguei dentro do meu container, tá? Então, aqui, basicamente, nesse step, eu pego lá o meu arquivinho, que é o meu ponto .jar, jogo dentro do meu container, e aí eu subo ele, basicamente, para o meu REST lá dentro da Oracle, tá? E aqui, só para você exemplificar, né? Lembra da variável lá que eu setei que era a image tag? Eu utilizo basicamente uma variável ali, como se fosse uma variável que o GitHub nos entrega, para ser aquele hash alfanumérico lá, para eu poder ter várias versões da nossa aplicação. Beleza? E no final do dia, só para fechar aqui a parte dessa estrutura do GitHub Actions, aqui o que que eu faço? Eu faço update do meu manifesto do Kubernetes. Então, eu falei, cara, eu não vou ficar alterando lá o arquivo a todo momento. Então, basicamente, eu criei duas envs aqui, que uma é image tag, tá? E a outra aqui é basicamente o Personal Access Token para eu ter permissão para fazer o push ali no final do dia, tá? Então, aqui eu estou alterando basicamente tudo que tivesse no meu template aqui do deployment de image tag e subindo isso para a parte do meu deployment.yaml, tá? E depois eu faço lá as configurações, adiciono um arquivinho lá que de fato a gente precisava atualizar, né? Porque ele está mudando e fazendo update ali da tag da imagem, tá? E no final aqui eu faço o push dessa estrutura para dentro do nosso Git, beleza? Pessoal, aqui é um exemplo simples, tá? É só para a gente entender a lógica por trás do GitHub Actions, Argo CD e Kubernetes, por exemplo. Mas esse aqui é um exemplo que eu deixei para explicar para vocês aqui, para vocês entenderem bem como é que funciona, tá? E aí, só para exemplificar, como eu falei da parte do ARM, eu defini aqui a plataforma que seria numa estrutura ARM, só para a gente não ter problema na hora da build da aplicação. E nem na hora do deploy também, beleza? Então, fechado. Então, já mostrei aqui para vocês a parte do nosso GitHub Actions e do GitHub, tá? Agora, o segundo passo que a gente vai fazer é o seguinte: vamos voltar lá dentro da OCI, e aí só para exemplificar, tá? Ah, Neto, você falou lá sobre username e password. Beleza.
o username no final do dia, só para mostrar aqui, então, do lado esquerdo tem todos os produtos, tá? Em Develop Services, deixa eu só voltar aqui, peraí que eu acho que travou minha tela. Aqui em Develop Services, eu tenho a parte do Container Registry, tá? Então aqui eu criei o repositório. Esse repositório lá é o Java Demo DevOps, tá? Então tem alguns exemplos aqui já de algumas imagens que eu já subi ali para fazer uns testes, tá? Lógico, demo a gente sempre tem que fazer uma oração para os deuses da demo para que possa funcionar, tá? Se der errado, a gente corrige na hora, mas de modo geral a gente tem que fazer essas orações ali no final do dia, beleza? Então aqui eu já tenho um repositório e o interessante é o seguinte, para você fazer o login, isso falando da parte de Oracle Cloud, e aí muda de acordo com a estrutura, é o seguinte, basicamente é o seu namespace, então essa namespace aqui é utilizada na hora do login lá no Docker Hub, no Docker Registry, por exemplo, então basicamente é namespace barra o teu usuário aqui junto com a identity domain. Então, basicamente, é aquela namespace barra default barra jbm.net@oracle.com, neste caso aqui, beleza? Esse seria o username, caso depois vocês queiram testar, tá? E a parte da senha, que é o auth token, só para mostrar aqui para vocês, fica em My Profile, só para retornar aqui e aí eu volto lá também. E aí vocês conseguem gerar um auth token, que é de fato uma senha para fazer o login dentro de um Docker Registry, por exemplo. Beleza? Mas era só para exemplificar isso aqui para vocês. Então, aqui na parte de auth token, a gente consegue gerar um token. Você pega esse token e adicionar lá no GitHub, tá? Um ponto importante que eu esqueci de compartilhar com vocês, tá? Aqui, retornando aqui, tá? Aqui eu passei tudo como variável. Em resumo, essas variáveis eu setei elas aqui na parte do meu repositório, tá? Então, se eu vir aqui em secrets e variáveis, no final de segredos variáveis, vocês podem visualizar que eu setei as três variáveis aqui no final do dia, tá? Tanto a parte do password, username e do personal access token, beleza? Só para vocês terem isso mapeado quando forem testar, de criar elas e colocar os valores aqui, beleza? Então, fechado. Então, retornando lá na parte da nossa estrutura, é o seguinte, Develop Services, Kubernetes, como a gente está no ambiente aqui seguro, aqui eu não vou fazer nenhum teste de invasão, algo nesse sentido, ou de pen test, por exemplo, mas, cara, foi uma palestra sensacional. Eu peguei o finzinho ali, foi espetacular, e casa muito com o nosso tema de DevOps. Então, aqui, eu já tenho um cluster criado, só para a gente não perder muito tempo criando ali o cluster em si. E aí, só para exemplificar, nesse cluster, eu tenho um notebook, que é o grupo de nós ali, onde eu tenho a parte das máquinas virtuais onde estão rodando os nossos containers, beleza? Então aqui eu já tenho três nós aqui, ativos e prontos para receber qualquer aplicação, tá? Retornando na parte do cluster, vamos acessar ele aqui, então fazer um access cluster, lançar um Cloud Share aqui, que é uma máquina virtual mínima ali que a Oracle disponibiliza para os clientes, tá? Então aqui vamos acessar o cluster primeiro, tá? E a gente vai fazer algumas tasks antes do deploy da aplicação. A gente vai configurar o Nginx, tá? Então, como eu deixei lá no Deployment YAML exemplo expondo via Nginx, então vamos fazer a instalação do Ingress Nginx aqui. E além disso, a gente vai fazer a instalação do Argo CD também. Beleza? Só para vocês terem isso mapeado. Fechado? Então aqui eu vou logar no cluster. Então deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Pera aí. Só para vocês não ficarem chateados comigo. Então aqui eu já loguei no cluster. Se eu rodar um kubectl get nodes aqui, a gente vai conseguir visualizar os nós. Beleza? E aí só para vocês não falarem, ah, Neto, você já deixou tudo aqui para a gente não ver nada. Ah, não deixei nada aqui. Em resumo, só para mostrar aqui para vocês, tá? Só tem a parte dos pods aqui. Então, Core DNS, a parte de storage e a parte aqui do DNS e afins e a parte de rede, beleza? E aí só a estrutura mesmo do Kubernetes em si, só a parte da arquitetura Kubernetes, beleza? E agora o que que a gente vai fazer, tá? Então eu vou mostrar como, vou até brincar, como o cinza de mim trabalha no final do dia. Então, cara, vamos fazer a instalação do Ingress Nginx, beleza? Então vamos aqui pesquisar Ingress Nginx. E aí é só para vocês terem isso mapeado, mas eu deixei os links ali depois também, tá? Mas no início eu trabalhava muito assim. Então eu saía pesquisando, encontrava como resolver o problema no Stack Overflow e já era resolver o problema e estava tudo certo, tá?
Então, só para ninguém ficar bravo comigo, mas eu fiz e faço bastante isso, né? Então, quando eu não sei alguma tecnologia, começa a pesquisar ali no pai, que é o Google no final do dia, tá? Hoje a galera tem utilizado bastante o GPT para isso também, beleza? Então, aqui dentro do repositório oficial do Ingress Nginx, a gente tem um chart da parte aqui do Ingress, por exemplo, tá? Então, só para mostrar aqui, então, a gente poderia utilizar Helm e etc, tá? Mas aqui, de modo geral, a gente vai pegar um arquivo YAML do próprio Ingress Nginx. Então, aqui em Deploy, Stack Provider, aqui tem o provider da Oracle, tá? E aí, vocês podem utilizar ou um Customize, ou você pode pegar o arquivo do Deploy aqui. E aí você faz o seguinte, faz um raw aqui, cara, pega basicamente esse carinha, volta lá no cluster, kubectl apply. Eu já cheguei a mostrar isso aqui antes, mas só para recapitular aqui, kubectl apply "-f", e pum. Aqui eu basicamente acabei de fazer uma instalação padrão do Nginx e assim, cara, você pode customizar esse arquivo de Ingress do Nginx, porque por trás aqui, cara, ele cria toda a estrutura, seja namespace, seja a parte de service account, os Rmax, toda a parte de cluster rolling ali no final do dia, e cria o deployment do Ingress e também a parte de expor a estrutura de fato do Ingress, por exemplo. Beleza? Então aqui só para eu mostrar para vocês, por trás de tudo isso ele está criando um load balancer, tá? Então aqui log ele já deve disponibilizar, se não der nenhum erro, um IP externo aqui. Eu espero que não tenha, a gente não tenha nenhum problema, senão a gente vai para um outro cluster sem problema nenhum, sem problema nenhum, tranquilo. Mas aqui ele já criou um load balancer para nós. Então se eu pegar esse IP, só para mostrar para vocês, aí vocês podem testar depois. Pegar esse IP, de modo geral, a gente já tem aqui o Ingress do Nginx rodando, só falando not found, sem nenhuma estrutura aqui, nenhuma aplicação respondendo. Beleza? Então, show de bola. Então, o primeiro passo que a gente ia fazer era a instalação do Ingress Nginx. Então, pô, legal, a gente já fez isso. Beleza, agora vamos fazer o seguinte: a gente já tem o GitHub Actions, porém a gente não tem o Argo CD ainda. Então, vamos lá. Argo CD, opa, e aí, Argo CD Kubernetes aqui. E é o seguinte, eu utilizo basicamente a documentação oficial do Argo CD, tá? E aqui, você vai lá em Get Started, aqui. E é o seguinte, ele vai mostrar como fazer toda a parte de instalação do Argo CD. E aí, criando namespace. E ele também, no final do dia, tem um manifesto para fazer isso, tá? Então, aqui, eu vou utilizar a própria instalação padrão dele, que já vai fazer basicamente tudo para nós. Então, ele está criando namespace e depois ele vai fazer o deploy do Argo CD também. Beleza? É, pessoal, isso aqui é um exemplo, mas no final do dia vocês podem customizar esse arquivo YAML, pode utilizar Helm, Customize, enfim. Fique à vontade para tecnologia ou ferramenta que você trabalha hoje, por exemplo, tá? Isso aqui é para mostrar para vocês, de fato, a vida real no final do dia, né? Então, aqui eu basicamente peguei a estrutura do arquivo do deploy oficial deles, e agora só para a gente ter isso exposto para a internet, a gente poder acessar também, fazer o seguinte: vou fazer só um patch aqui. Você poderia ir lá no arquivo, customizar e etc., mas eles deixam aqui na própria documentação deles já disponível também para fazer alteração do tipo ali que ele sobe, se eu não me engano, um cluster da IP, só que aí um tipo load balance só para a gente ter um LB para a gente poder testar ele externamente. Beleza? Então aqui só para exemplificar, o Argo CD ele já fez toda a parte de configuração. O load balance ele aqui está como pend ainda, então por trás, debaixo dos panos aqui, ele está criando um load balance dentro da OCI, beleza? E aqui ele vai criar para nós o load balance também, beleza? Pô, legal, Neto, show de bola. Então a gente já tem o Argo CD instalado aqui, já tem o Ingress Nginx também, e agora a gente vai acessar o Argo CD. Então, basicamente, peguei o IP lá externo que ele gerou, e aí um ponto é o seguinte, por debaixo aqui dos panos, a parte do Argo CD, deixa eu só mostrar aqui para vocês. O Argo CD, aí rodando um get secret aqui, ele cria é, uma secret que basicamente traz uma senha inicial dele, tá? Pô, Neto, mas qual comando eu posso utilizar para isso? Cara, get password default Argo CD. Então eu posso ir lá, até lá atrás, quando eu fiz o deploy a primeira vez, você consegue customizar a senha, isso via Helm, por exemplo. Mas aqui ele traz um exemplo bem simples que é, cara, basicamente, como é que eu vou pegar isso e pegar e transformar ali na estrutura, né, de fato que vem um base 64 ali, fazer o decode disso, tá?
Então, pegando aquele comandinho lá do Stack Overflow que todo mundo já utilizou na vida, só para exemplificar o dia a dia mesmo, vai lá, pega a senha, e aí o usuário default dele, de fato, é o admin, tá? E aí você pode ir lá e logar dentro do Argo CD, beleza? Aqui, a gente já tem basicamente, a gente já tem o Kubernetes, já tem basicamente o Ingress ali para a gente expor nossa aplicação, já tem o GitHub Actions, já tem toda a estrutura, tá? Então, no final do dia, o Argo CD é que é o nosso copiloto ali que vai ajudar na parte de deploy das aplicações dentro do Kubernetes, tá? Então, só para mostrar para vocês, na parte de settings tem algumas coisas importantes. Então, vocês podem criar projetos aqui dentro para isolar isso de uma forma lógica no final do dia, tá? Aqui, como a gente fez a configuração dentro de um cluster, no mesmo cluster ali, por exemplo, pô, legal, ele já traz ali basicamente a estrutura interna do meu Kubernetes, mas, cara, eu poderia adicionar novos clusters aqui, e trazer os contextos aqui para debaixo também, tá? A conexão aqui, o status ainda não tem nenhum, porque a gente não fez o deploy de nenhuma aplicação através dele, beleza? Só para vocês terem isso mapeado, fechado? E só para exemplificar também o seguinte, vocês conseguem conectar repositórios aqui. Então, pô, eu tenho um repositório que é só via SSH, tem um repositório que é via HTTPS. No caso do nosso repo, só para mostrar aqui, eu deixei ele público. Então, basicamente, eu posso pegar a estrutura dele aqui e jogar lá e ele vai fazer essa sincronização, porque ele está público no final do dia. Beleza? Só para vocês terem ideia disso também. Fechado? Mas, em muitos casos, a gente acaba fazendo a conexão aqui, porque normalmente é um repositório privado e que a gente não vai deixar isso aberto para a internet, por exemplo. Beleza? E aí, voltando aqui na parte das aplicações, tá? Então, como é que funciona? Cara, bem simples. A gente cria uma nova app, tá? Então, eu vou trazer aqui o nome da minha app de demo Java, vamos ser criativo, tá? Aqui, eu vou selecionar o projeto. Então, como só tem um projeto que é o default, então a gente vai manter no default aqui, sem problema nenhum. E a jogada que eu comentei com vocês é o seguinte: a gente tem uma parte de sync policy, que é o manual, que você vai lá e faz o sync, tá? Ou você chama basicamente o webhook e atualiza aqui, ou a gente pode fazer isso de forma automática, tá? E aí você pode colocar, adicionar basicamente a parte do run aqui para deletar recursos, se não tiver mais disponível lá no Git, ou da parte do self-heal também para ficar verificando o estado aqui no final do dia também, beleza? E o interessante é o seguinte, além dessas policies aqui para parte automática, a gente tem algumas outras opções de sync, tá? Então, por exemplo, olha, se eu definir uma namespace lá embaixo na minha configuração que eu vou mostrar para vocês, em teoria, ela vai criar essa namespace. Beleza? Então, já vou deixar um auto-create namespace aqui setado para nós. Beleza? Show de bola. Pô, Neto, e aí você comentou que o Argo CD utiliza a fonte da verdade, que é só o Git. E realmente, aqui ele traz a parte do Git e do Helm, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Então, aqui você coloca o teu repositório URL. Então, eu vou voltar lá no meu GitHub, tá? Então, no meu GitHub aqui, eu estou dentro do DevOps Heroes. Cara, eu vou fazer o seguinte, como ele está público, vou pegar basicamente a minha URL aqui, beleza? Vou colar essa URL e ele fez o load ali no final do dia, tá? Então, aqui eu vou deixar a revisão aqui com o head, que é a estrutura da main ali no final do dia, tá? Se fosse alguma outra branch, você poderia setar a configuração aqui também, beleza? E aí o interessante é o seguinte, ele tem uma parte ali que se chama de path, tá? Então, esse path é o que ele vai utilizar para o deploy, beleza? Então, o nosso arquivo de deployment do Kubernetes, ele está aqui dentro dessa pastinha chamada deploy, beleza? Então, eu vou definir ela aqui, deploy, beleza? E aqui embaixo, a gente já desce um pouquinho mais, o que que tem aqui? Ah, você vai selecionar o teu cluster, então se tivesse múltiplos clusters aqui, você poderia selecionar eles aqui, beleza? E aqui a gente já tem a conexão dele, ou poderia ser por name, ou de fato pelo URL que ele já deixou aqui disponível. E a namespace é basicamente aquela função que eu deixei como auto-create. Em teoria, se eu setar aqui um DevOps Heroes, em teoria é para ela criar essa namespace para nós. E aí, só para mostrar, se eu rodar um kubectl get ns, a gente não deveria ter nenhuma namespace chamada DevOps Heroes. Beleza? Então, essa é a configuração da estrutura do Argo CD. Pô, Neto, legal. A gente poderia customizar mais informações? Cara, poderia. Ah, eu quero utilizar um arquivo YAML. Beleza, você pode utilizar também um arquivo YAML para essa estrutura, tá? Mas de modo geral, esse aqui é um exemplo simples que eu estou trazendo para vocês, tá? Mas
depois que você cria essa estrutura, ele começa a fazer o seguinte, ele começa a sincar toda a estrutura, e aí eu abri um pouquinho aqui depois, mas ele começa a criar toda essa estrutura aqui que não existia antes. Então, os pods, ele já mostrou aqui que está toda a parte dos pods criadas, tá? Ele já mostrou que criou a parte do service ali no final do dia, o replica set. Aqui, ele já mostrou que tem um deployment dele também, beleza? E aí o interessante é o seguinte, ele começa a trazer várias informações para nós, tá? Aqui, só para exemplificar, e eu voltar aqui na estrutura do nosso Kubernetes, lembra que não tinha nenhuma namespace, né? Ó, pra vocês não falarem que eu estou enganando vocês aqui, mas aqui ele já criou a namespace DevOps Use, e o interessante é que eu não setei isso no arquivo YAML nem nada, eu fui lá e defini via Argo CD, beleza? E se eu rodar, deixa eu colocar get pods aqui, get pods menos A maiúsculo aqui, em teoria é para retornar aqui o nosso deployment DevOps Heroes, tá? Então eu trouxe todo mundo aqui, mas só para demonstrar os nossos pods, tá? E aí o interessante é o seguinte, cara, a gente começa a ter vários insights via o Argo CD. Então eu consigo ver aqui, cara, as configurações dos meus pods, pô, cara, eu quero ver o log da minha aplicação. Pô, velho, aqui você consegue ver o log da sua aplicação. Então, de uma maneira centralizada, que ele mostrou a estrutura aqui da minha aplicação e o log dela, por exemplo, para ver se ela está rodando ou não, beleza? E além disso, por exemplo, na parte do Ingress aqui, é que ele demora um pouquinho para fazer esse match, mas em teoria ele coloca basicamente o endpoint aqui do Ingress. Então aqui ele colocou o hyperlink para jogar para nossa aplicação lá que está respondendo via Ingress do Nginx. Beleza? De modo geral, essa aqui é uma estrutura trabalhando com GitHub Actions, Argo CD e etc. Tá? E Kubernetes no final do dia, não etc, mas e Kubernetes. E aí você pode perguntar, pô, beleza. E agora vamos testar lá o GitHub Actions, né? Se nada der errado novamente aqui para você, eu vou fazer o seguinte, vou atualizar aqui a versão da nossa aplicação. Não, vou dar um edit aqui direto, beleza? Aqui dentro eu vou colocar, cara, V2, e ainda vou meter um agora, vai. Tem que ir. Bora ver se ele vai, né? E aí, GitHub Actions não me decepcione nesse momento, tá? E aí, quando eu fiz o commit ali, o que acontece? Ele vai iniciar a parte da build. Então, ele começa a iniciar aqui. Então, se nada der errado, e só para mostrar para vocês, tá? Para vocês não falarem, ele já tem tudo isso pronto. Em teoria, não. A gente começa a fazer a configuração e fala, pô, cara, faltou colocar region aqui. Faltou atualizar tal informação. Faltou atualizar a aplicação. Enfim, a gente começa a fazer todas as configurações e montar a demonstração, tá? Isso aqui por debaixo, por trás dos panos aqui, é isso que acontece, beleza? Então, se nada der errado aqui, ele começa a fazer toda a parte da build ali da nossa aplicação, tá? E aí, só para exemplificar, aqui ó, ele começa a passar todos os steps. Então, aqui ele já conseguiu fazer o checkout do código, setou o meu ambiente. Aqui ele fez o login dentro do nosso Docker Registry, tá? E ele aqui embaixo ele fez a parte da build da nossa aplicação e o push dela, beleza? E no final do dia ele rodou ali, finalizou essa estrutura. E uma coisa só para mostrar aqui para vocês, ele mostra aqui que ele fez o update, tá? Então ele alterou basicamente um arquivo e atualizou. E se eu voltar lá no nosso GitHub, vocês podem observar que aquela automação que eu fiz, ele acabou de fazer um commit aqui porque ele atualizou para a nova tag da imagem, tá? Então aqui ele acabou de fazer uma atualização aqui, e aí eu dei permissão via patch e via estrutura de um usuário ali do GitHub Actions, tá? Só para complementar isso para vocês. E aqui ele basicamente alterou esse final aqui, tá? De modo geral, o que que vai acontecer? Como eu deixei automático, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Como eu deixei automático, em teoria ele vai começar a fazer essa sync a cada 3 minutos. Então, como eu deixei ele de forma automática, a cada 3 minutos ele vai lá e faz a atualização. De modo geral, você consegue fazer um webhook para já acionar direto. Mas eu queria só mostrar isso para vocês, de modo geral, como você pode customizar, tá? E aí, pô, Neto, vamos lá, eu quero já ver isso aí atualizando, cara. Vamos rápido aí, velho. E aí você pode dar um refresh aqui. Ele poderia fazer isso depois ali, mas vocês podem visualizar que ele começa a atualizar ali a parte dos pods. Então, ó, aqui, ó, ele começou a fazer todas as atualizações dos pods aqui de uma maneira visualmente falando para nós. Beleza? Em teoria, ele já está numa outra versão aqui para todos nós aqui, então a gente já está numa nova versão e eu vou mostrar ele ali também para vocês, beleza? Interessante.
eu comentei sobre o GitHub Actions, tá? O Argo CD, ele é muito bom também nessa parte do rollback. Então, cara, acabamos de fazer um deploy de aplicação, beleza? Em teoria, se não der nada de errado aqui, opa, beleza? Então aqui vocês podem visualizar que o Agora Vai está disponível aqui a V2, beleza? Em teoria, cara, pô, mano, vi que deu ruim, não deu certo aquela atualização da V2, vamos ter que voltar. Cara, isso você consegue fazer de maneira bem fácil e transparente também, tá? E aqui você consegue vir aqui fazer um rollback. O único ponto que ele vai falar é o seguinte: como a gente deixou o AutoSync habilitado, ele vai falar, cara, eu vou precisar desabilitar esse AutoSync porque senão eu não consigo fazer rollback. Aí ele pergunta, você tem certeza que pode fazer isso? Cara, vai lá. E aí eu falo com ele, cara, tenho certeza, então volta a minha versão anterior aí, velho, que eu não gostei dessa V2 aí, agora vai, então volta a versão anterior. Beleza? De modo geral, essa estrutura do Argo CD, e aí, como a gente fez um rollback, ele vai falar, olha, não estou com auto sync habilitado, então ele fica como out of sync aqui no final do dia, tá? Então essa é a ideia do Argo CD, e aí só para mostrar algumas features legais aqui, é o seguinte, ele mostra ali a parte dos nodes que tem disponível, onde sua aplicação ela está rodando, e aí traz a informação do seu pod aqui também no final do dia, tá? Qual que é a arquitetura que ele está utilizando, beleza? E aqui uma coisa que eu acho sensacional é, muitas vezes o pessoal pergunta, qual que é a arquitetura por trás? E aí ele mostra aqui, cara, você vai vir lá acessando via internet, vai bater nesse IP aqui, você tem um ingress que recebe essa requisição, redireciona para esse service, e esse service joga aqui para os seus pods que estão rodando aqui na nossa estrutura. Beleza? Então esse aqui, novamente, é um exemplo de aplicação que você pode utilizar. A ferramenta ela é só o meio, tá? No final do dia, define muito do que você vai trabalhar dessa estrutura, beleza? Cara, era isso que eu queria mostrar da parte da Argo CD. E aí, só para exemplificar, pô, eu não gostei, quero voltar lá para minha V2. Aí você consegue sincronizar de novo e você pode brincar várias vezes com essa parte do sync. E eu brinco que lá atrás eu quebrei várias vezes que eu ficava, pô, mano, isso é legal, velho. Ficar vendo aqui, alterando isso. E eu gostava de ficar vendo essa estrutura, mas de modo geral, em produção você não vai fazer isso, tá? Mas só para vocês saberem que tem a possibilidade de fazer. Beleza? Então, deixa eu só voltar aqui na apresentação para deixar o meu contato aqui para vocês e devolver a bola pro Dani. Peraí, só um minutinho. E, pessoal, se quiserem depois, deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Depois se conectar comigo, tô devolvendo uns 5 minutos aí depois, mas tá tranquilo. Acho que dá tempo a gente fazer o Kahoot aí sem problemas. É, então, depois, se quiserem conectar comigo, fiquem à vontade. Deixa eu voltar aqui. Opa! E fiquem à vontade se quiserem conectar comigo. A ideia que eu tenho vindo aqui no evento é a gente compartilhar conhecimento. Então, você que está do outro lado aí, você também pode compartilhar conhecimento. Então, com certeza você conhece alguma ferramenta, alguma prática que você pode compartilhar conhecimento, principalmente cases que vocês têm trabalhado. Então, a ideia do evento aqui principalmente é essa, principalmente ajudar a comunidade em si. Beleza? Então, Dani, devolvo para você aí e obrigado novamente pela oportunidade, tá? Sensacional, sensacional, muito bom. Como sempre aí, hein, Netão? Apresentação top demais. Curto muito a nuvem da Oracle, né? Como as coisas são integradas, funciona bonitinho, né? Redondo. Legal demais, legal demais. E aí, Neto? Beleza? E aí? Curte? Bora, bora. Bora? Vambora. Enquanto eu vou compartilhar minha Deixa tela aqui com a eu galera, parar a minha enquanto aqui. eu a minha tela, deixa eu mostrar um negócio para você aqui, meu. Pô, recebi agora presente aí da galera, foi muito legal. Deixa eu compartilhar minha tela primeiro. Eita, cara. Não, não é sacanagem não, não vai vir pegadinha, Eita. né? Caramba do Ah, eita aí, da merda, que eu tô caraca, lá. vamos ver, vamos ver. Ó, acho que vocês viram Caraca, mano. no evento passado, eu acho, né? Eu não tava aí, tá? Ó, que bacana. Caraca, que da hora, Pra ver mano. aqui. Ô, Deixa eu ver. top, hein? Ô, essa aí já dá pra deixar no fundo ali, cara. Vou pegar um lugar aqui, peraí. Já dá pra deixar no fundo, já. É, Já deixa dá eu pra deixar no fundo. colocar aqui, ó. Por enquanto. Pronto. Depois eu
enquanto a galera entra no Kahoot, o Pin tá aí na tela, né? Então, já deu uma aula para nós de Argo CD, Oracle, Kubernetes. Olha, ganhei uma touca também. Caraca. Posso vestir, porque é pro DJ, né? Pro meu menino. Aí, ó. Pamela me mandou aí, ó. Caraca, da hora, hein? Valeu, Pam. Oh, Obrigado. que legal, cara. Já nasceu um DevOps, coitado. Ele deveria, cara, pô, seu filho vai ser DevOps, nem foder. TikTok. DevOps, TikToker ganha milhões. Eu não conheço nenhum devopeiro ganhando milhões. Ah, cara, eu ainda não conheço isso. Eu ainda não conheço. Eu ainda não conheço isso, cara. Se alguém conhecer, depois compartilha aí, velho, porque eu ainda não conheço. Pô, me fala como, né? Me fala Muito... como, porque eu ainda não vi. Ainda Não, não vi. mentira. Mentira. Você fala que tá ganhando, é mentira. Ai, ai. Muito Beleza. legal. 590-3750. 590-3750 na sequência. Acabou, eu já vou engatar o Kahoot do Joatan de Cybersecurity, beleza? Então acho que já deu um tempo aí pra galera entrar. Temos 51 pessoas no game. Valendo! Trilogia perfeita: GitHub Actions, Argo CD e Kubernetes. Primeira pergunta. Qual é a relação entre GitHub Actions e Argo CD? Três primeiros Essa tá colocados. fácil, hein? Ganhar um treinamento aí. Ficou aí concorrente, mas vão ganhar um treinamento do Azure. Quem venceu os 3 primeiros lugares. Ô, Netão, me fala uma coisa. E os Opa. treinamentos da Oracle Cloud pra gente premiar a galera aí? Quebra, faz a ponte para nós. O Oh, que você acha? consigo fazer a ponte, cara. Vou conversar com o pessoal aqui internamente. Assim, tem bastante coisa que é gratuita, que é principalmente daquelas foundations, Legal. por exemplo. Mas a gente pode tentar conversar com a galera interna aqui pra ver se a gente ou organiza alguma coisa, seja de voucher, ou. Cara, não vou prometer nada, mas pelo menos o não Não, a gente já tem. O não a faz gente a já tem. ponte Mas faz a vamos em ponte que busca do sim, né, a velho? gente tenta atravessar. Isso aí. Bom, Beleza? segunda pergunta, vamos ver. Qual é a principal função do Argo CD? Ó, eu comentei essa aí também, hein? Sincronizar as aplicações no Kubernetes a partir de um repositório Git. Ótimo. Boa. Galera antenadaça. Como é que nós estamos? Kutzloof, Mágico Pinguim, Praieri Rinho. Vamos em frente. Terceira pergunta. Qual é as seguintes ferramentas é responsável por automatizar a construção de imagens Docker Build? E aí? Essa aí. Tá tenso. Será? Essa aí Fácil. tá. Cara, essa aí será que vai uma Macarena de novo, velho, em algum momento? Vai nada. Não dá mais, cara. Isso aí, acho que já foi. Não sei se rola na arena. Olha lá, ó. Ah, é isso aí, Cara, ó. sensacional, velho. Qual das seguintes Sensacional. ferramentas é responsável por automatizar as construções de imagens Docker Build? É uma pegadinha, viu? Então, é o GitHub Actions que É, isso automatiza aí. a construção da imagem, né? Legal. A galera estava antenada. Terceira pergunta, vamos ver como é que nós estamos. O Mágico Pinguim assumiu a posição. O espaçoso Caracol disse que vai ganhar. Vamos ver. Quarta pergunta, qual das seguintes afirmações sobre o Argo CD é incorreta? Ó, essa é incorreta, hein? E aí? Vamos ver. Aí, ó, Caraca, o hein? Argo CD é É, todo responsável por mundo. construir as imagens de Docker.
incorreto. Isso aí. A pergunta anterior já A pergunta anterior já deu spoiler para a próxima. já deu um spoiler para a próxima. É isso aí. Vamos ver como é que nós ficamos agora. Tivemos uma virada do terceiro até para o quinto lugar. O Mágico Pinguim está liderando ali com o Espaçoso Caracol na cola dele. E o Descolado Lemuri também está na cola. Pô, a gente tem um quinteto aí com diferença de milésimos, hein? Vamos Cara, ver. Última a próxima, pergunta. hein? A próxima, hein? Guarda CD é responsável por executar os testes unitários de integração antes de realizar um deployment? Falso. Muito bom. Pessoal antenado, vamos ver como é que ficou o pódio. A trilogia perfeita. Terceiro lugar, Diligente Yeti. Parabéns, Diligente Yeti. Passoso Caracol, ou melhor, Espaço Caracol. E Mágico Pinguim liderou do início ao fim. Muito bom, muito bom. Quem são Top. vocês aí? Põe pra gente aí no chat, para eu saber quem são vocês. Põe aí, vamos ver. Muito bom. Aê, Diligente, Thiago, parabéns, mano, parabéns. Muito legal. Agora a gente